mais um Na Real. E cara, hoje o programa tá incrível, então você não pode perder nada do que vai rolar hoje aqui. Porque tem dicas incríveis, especiais, tem play music, então fica ligado em tudo que vai rolar hoje aqui, beleza? E pra começar com tudo, fica de play music. Lord of the mountains and sea, you are treading a path set for me. God of the seasons and sky, you have always been holding my life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of this surrendered life. So I put my trust in the one who created the stars and the sun. Oh, you are eternally kind, always faithful and endlessly wise. Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of this surrendered life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, and let you take control of this surrendered life. You comfort, you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid, forever and always you lead me, by still waters lead me, through the valleys lead me, in your wisdom shepherd of my soul. You comfort, you sustain, in shaking you remain, unmoved and unafraid, forever and always you lead me, by still waters lead me, through the valleys lead me, in your wisdom shepherd of my soul.
make all things new. Great God of creation, oh, and Father, you will always be my rock and salvation. Whoa, whoa, Nós já estamos de volta e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre devocional, o período devocional. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como tem sido o meu período devocional. Eu acho que todo mundo sabe que isso é uma coisa que não existe uma receita, não existe regras de como você fazer o seu tempo devocional. E, inclusive, eu vou compartilhar o que eu estou fazendo agora, mas pra mim é uma coisa que muda muito com o tempo, então às vezes eu modifico um pouquinho na forma como eu faço o meu período devocional. Mas existem 5 coisas que pra mim são indispensáveis, mesmo que eu mude a minha forma de fazer meu devocional, eu não deixo de fazer essas 5 coisas. Que são a oração, tempo de adoração ou louvor, o tempo de você ouvir o Espírito Santo falando com você, o tempo de ler a Bíblia e também de agradecer. É muito importante essas 5 coisas, eu acredito que são indispensáveis para mim, são indispensáveis. Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês de como eu tenho feito, de como tem sido recentemente o meu período devocional. Bom, a primeira coisa que eu tenho feito é uma oração de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo o que Ele faz por mim e de entregar a minha vida e tudo que eu tenho a Deus, inclusive aquele momento. Então, de falar, Deus, eu estou aqui, eu quero me desligar de tudo, me desconectar de tudo nesse momento e focar em você e ter um momento a sós com você. Então, eu agradeço porque Ele está ali e tudo mais. Ok, oração. A segunda coisa que eu geralmente faço, que eu tenho feito, é ter um momento de adoração ou um momento de louvor. Pra mim depende muito do dia que eu estou tendo, do momento que eu estou tendo na minha vida. Tem dias que eu tô mais na vibe de ouvir uma adoração, de uma música mais tranquila, de ter um momento de desabafo, de chorar, de ouvir a Deus, de conversar com Deus. Uma coisa mais de leve, mais tranquila. Mas tem dias que eu já tô mais agitada um pouquinho, então eu prefiro colocar músicas mais intensas, em que eu vou pular, onde eu posso orar, onde eu posso ser mais intenso naquele momento, uma música mais agitada, vamos falar assim. Então, depende muito do meu dia e eu acho que a gente tem que ser muito sensível pra saber o que Deus quer de você naquele momento, o que você precisa fazer naquele momento. Então é importante até no momento da oração, da primeira oração que eu faço, eu gosto muito de perguntar também assim, o que eu devo fazer hoje? O que eu devo ouvir? O que eu devo fazer? Então acho que isso ajuda muito, a gente precisa ser muito sensível e perceber o que a gente precisa naquele momento, o que o Espírito Santo quer daquele momento. Então, ok, as 2 coisas que eu já falei. A terceira coisa que eu gosto de fazer é de ouvir o Espírito Santo. É aquele momento em que eu me calo e eu ouço a voz de Deus, eu me conecto com o Espírito Santo. E ali, nesse momento, ele fala. É incrível como a gente consegue ouvir a voz de Deus. Às vezes de uma forma tão simples. E muitas vezes a gente pensa que é algo da nossa cabeça mesmo, que é algo do nosso coração, mas é o Espírito Santo falando, sabe? Às vezes são coisas
que a gente já sabe, mas que ele abre os nossos olhos, ele fala conosco de uma forma tão simples. Então eu gosto muito de fazer isso também. Às vezes eu coloco uma música mais tranquila, de adoração, e que Deus toca muito meu coração através dessa música, mas eu não fico cantando a música, eu só ouço e fico concentrada. Deus, fala comigo. Ou então, às vezes eu nem coloco música nenhuma, eu só fico no silêncio, calada, sem pedir nada, sem orar nada, e só esperando o Espírito Santo falar comigo. E ele vem e fala. E depois disso, o que eu gosto de fazer é orar, colocar todos os meus pedidos de oração perante a Deus. Sabe aquela listinha que todo mundo tem, com seus pedidos, com seus sonhos, com seus alvos? Pois é, essa listinha, ela é muito importante para nós, então a gente vai colocar todos esses pedidos de oração perante a Deus, ok? E a última coisa que geralmente eu faço é ler a Bíblia. E eu acho muito importante você ser muito intencional na sua leitura, de você ter a sua Bíblia, ter um caderno de anotações, e também eu gosto muito de ter um computador junto comigo, porque eu tenho gostado muito de pesquisar coisas que são importantes, que talvez vão colaborar para o meu entendimento naquilo. Lógico, pesquisar em fontes confiáveis, não é qualquer coisa que a gente pode acreditar também, né? A gente tem que ler e tem que comprovar que tá tudo certo, tudo ok. Mas eu acho que é importante você ser bem intencional, você ser curioso. Tudo que você lê ali, não leia só por ler. Leia para você entender e vir um aprendizado daquilo. Então, se você não entendeu algo, ou se você achou interessante algo, você anota aquilo ali para você se aprofundar naquilo que ficou um gostinho de quero mais, de não entendi, eu quero compreender isso, ou eu achei isso legal, eu quero ir mais profundo. Eu acho muito importante a gente ter essa curiosidade e não só ler por ler. Recentemente eu comecei a ler a Bíblia lá do início, então eu voltei para o Novo Testamento, lá em Gênesis, e o meu plano é ler tudo de novo na sequência que está na Bíblia, dos livros que estão na Bíblia. E o que eu tenho feito é, a partir do momento que eu li um livro da Bíblia, eu terminei um livro da Bíblia, e eu já fiz todas as minhas anotações de dúvidas ou de eu quero saber mais sobre isso. Depois que eu já li o livro todo, já tenho um certo entendimento, já compreendi muita coisa, então aí eu pesquiso em outras fontes. Eu acho muito importante a gente ter esse conhecimento a mais, ver, tirar dúvidas ou buscar ver o olhar de outra pessoa que talvez pode enriquecer o nosso conhecimento. Então, eu vou pro YouTube ou eu converso com alguém sobre isso e, lógico, repetindo, fontes confiáveis. Você não pode acreditar em tudo. Tem que ter uma coisa concreta e que você realmente vê assim, isso faz sentido, realmente está na Bíblia, eu concordo. Aí sim você pode pegar aquele conhecimento, mas se você vê que não tá muito legal, que não faz muito sentido, então você descarta. Mas é importante ter outras fontes de conhecimento, mas lógico que o principal conhecimento, a sua base, o fundamento tem que ser na sua leitura da Bíblia. Você não pode querer ter conhecimento da Bíblia só pelo que você assiste no YouTube. Bom, então meu devocional ele tem sido basicamente isso. Lógico que eu fiz um resumão, mas existem momentos especiais, às vezes acrescenta outra coisa, ou às vezes um momento é mais intenso do que o outro. Muda muito. Depende muito do que Deus quer fazer com você ali naquele momento. Eu tenho a certeza, eu sei que todos os dias, apesar de muitas vezes a gente pensar que é algo rotineiro, mas eu tenho a certeza de que Deus ele fala coisas diferentes, ele faz coisas diferentes em nossas vidas, e é muito importante a gente ter esse tempo devocional, porque é um tempo de intimidade com Deus e de fortalecimento. Mas outra dica que eu posso te dar também para o seu tempo devocional é, se você gosta muito de ler, além de você ler a Bíblia, você pode ler um livro, ler um assunto específico de um livro, um capítulo ou um tópico específico em cada devocional. Eu recentemente não estou lendo um livro, porque eu estou focando muito em estudar os livros da Bíblia, então eu tenho focado nisso. Mas eu já
usei livros no meu período devocional. Então, eu lia uma parte do livro e aquele assunto específico, eu procurava ler sobre esse assunto na Bíblia também. Pesquisava sobre esse assunto na Bíblia também, porque o principal, a sua leitura principal, o seu conhecimento principal deve vir da Bíblia. Você lendo a Bíblia. Nós já falamos um pouquinho sobre devocional, sobre como fazer. Eu dei algumas dicas de como você pode fazer um período devocional, contando um pouquinho de como é que eu faço. E se você quiser pegar algumas dessas ideias, estratégias, fica à vontade. O nosso objetivo aqui é esse, te ajudar para que você possa crescer ainda mais. E se você tem alguma ideia, alguma estratégia que você acha muito legal e quer compartilhar conosco, você pode mandá-la pelo direct do Instagram no Na Real. Então, nós vamos ficar muito felizes se você fizer isso, se você interagir conosco, se você compartilhar esses tesouros, essas estratégias que Deus tem te dado. E como nós já estamos falando sobre o período devocional, eu quero te convidar e te incentivar a, junto comigo, nós sermos mais intencionais na leitura da palavra. Nós sabemos que é muito importante nós lermos e estudarmos a Bíblia. Então, nesse período de quarentena, eu tenho aproveitado para mergulhar na palavra de Deus, para ter mais conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Deus. Então, eu tenho mergulhado em cada livro, em cada história da Bíblia. E tem sido um momento muito bom. A Bíblia é muito importante, a leitura da palavra é muito importante para que nós possamos nos fortalecer e crescer ainda mais em Jesus. Na Bíblia está escrito e fala sobre quem nós somos nele, o poder que nós temos nele. Na Bíblia nós podemos conhecer mais sobre Jesus, sobre o seu reino. Na Bíblia nós conhecemos e aprendemos mais sobre o amor e a como amar, aprendemos sobre justiça. Nós aprendemos sobre fé, nós lemos histórias incríveis que fortalecem a nossa fé. Então, para que nós sejamos pessoas cheias de fé, que conhecemos verdadeiramente a Jesus, que somos justos, que praticamos a justiça, que amamos uns aos outros, nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Porque como é que nós vamos falar algo, como é que nós vamos declarar algo se nós não temos conhecimento disso? Como nós vamos ser justos sem conhecer a verdadeira justiça? Como nós vamos amar e nos sentir amados se nós não conhecemos o verdadeiro amor e não sabemos como amar as pessoas? Lá em Josué 1:8 fala que nós precisamos falar, declarar a palavra e meditar nela. Ou seja, nós precisamos praticar, mas nós precisamos ter conhecimento também. Como que nós vamos praticar a palavra de Deus? Como que nós vamos trazer o reino de Deus para a terra? Como que nós vamos ser justos, amáveis e cheios de fé se nós não temos conhecimento da palavra de Deus? Se nós não temos conhecimento de tudo isso que nós queremos viver? Então eu quero te desafiar a, junto comigo, nós sermos intencionais na leitura da palavra, a todos os dias nós mergulharmos na palavra de Deus. Não ler por ler, mas ler e meditar, buscar ser curioso, buscar entender tudo que está falando. E eu quero te falar que quando você tem esse hábito de estudar, quando você tem esse hábito de conhecer mais, de ir mais profundo, a sua leitura se torna muito, muito, muito mais agradável. Então, quando você começa a ter essa leitura intencional da Bíblia, você sente um prazer ainda muito maior e vê quão maravilhoso é ler tudo o que a Bíblia, ela nos aconselha, ela nos ensina. Então, esse é meu desafio de hoje, as minhas dicas, os meus conselhos. Nós sermos intencionais, nós fazermos os nossos devocionais todos os dias. E eu tenho certeza que se você é uma pessoa que tem tido dificuldade nisso, de ler a palavra, de ter o seu tempo devocional, porque você acha que não está sentindo nada, que não está fluindo nada, ou que você não sente prazer nisso, você não sente tanta vontade de fazer isso, eu tenho certeza que se você começar a forçar um pouquinho mais e praticar tudo isso, o que nós estamos conversando hoje aqui, você vai sentir um prazer tão grande, isso vai se tornar um desejo durante o teu dia, de ter um momento devocional e de ser intenso na palavra de Deus. Beleza? E esse foi mais um Na Real. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aproveitado tudo o que rolou hoje aqui. E olha só, semana que vem tem mais, então nos encontramos novamente.
E se você ainda não nos segue nas redes sociais, corre pro Instagram que nós estamos lá. Ou se você quiser rever esse programa novamente, vai estar disponível no YouTube da TV Amazônia. Nós vamos ficar com Play Music, nos vemos numa próxima. Tchau, tchau! Grande é o nosso Senhor, vestido de todo resplendor, que reina poderoso no trono. Tudo que Ele faz é tão maravilhoso. A terra estremece ao som da voz que brada como um trovão. Os seus cabelos são mais altos que a lã, e em seus olhos eu vejo fogo. Santo, vestido de glória, Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia. Ao te contemplar, só queremos te contemplar, Senhor. A terra estremece ao som da voz que brada como um trovão. Os seus cabelos são mais altos que a lã, e em seus olhos eu vejo fogo. Diga: Santo, vestido de glória, Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia. Ao te contemplar, Santo, vestido de glória, Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia. Ao te contemplar, fixamos os nossos olhos em Ti, Senhor. É. 24 anciãos se prostram aos Teus pés e lançam suas coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza. 24 anciãos se prostram aos Teus pés e lançam suas coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza.
presença de Deus está tão forte aqui nesse lugar. Eu quero declarar que essa presença vai invadir a sua casa, o seu coração nessa hora. Que todo medo vai embora. Esses são dias de quarentena, mas são dias em que o Senhor está nos dando a oportunidade de buscá-lo no secreto. Que as nossas casas sejam um lugar de oração. Senhor, receba a honra e a glória e essa adoração como incenso suave. Amém. Deus te abençoe.